Existem lugares no mundo que nos marcam e que sonhamos em conhecer. Lugares que estudamos na escola toda a sua história. Quando viajamos, logo procuramos os melhores pontos turísticos do local. E hoje vamos mostrar para vocês os 10 pontos turísticos mais visitados do mundo. Em 10º lugar, ruínas de Petra. Recebendo cerca de 1 milhão de turistas por ano, Petra é uma importante ruína arqueológica da Jordânia no Oriente Médio. Sua ocupação começou no ano de 1200 a.C. A cidade prosperou durante os impérios romanos e bizantino, mas 2 terremotos devastaram-na, deixando a cidade para baixo. Foi inteira esculpida em arenito. As ruínas que conseguiram sobreviver com o tempo são de uma beleza impressionante. Frequentemente, Petra é cenário de filmes. Você assistiu o filme Indiana Jones? Foi lá que foram gravadas as cenas de Indiana Jones e a Última Cruzada e algumas cenas de Transformers 2. Uma das mais importantes regiões arqueológicas do país e do mundo. Petra foi classificada como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O valor para entrar em Petra é de 50 dinar jordiano, cerca de R$376. Mesmo não sendo um lugar tão famoso, vale muito a pena conhecê-lo. Em 9º lugar, Machu Picchu. Recebendo cerca de 1,5 milhão de turistas por ano, Machu Picchu, também chamada Cidade Perdida dos Incas, é uma cidade pré-colombiana bem conservada, localizada no topo de uma montanha a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, atual Peru. O local Inca foi construído em 1400, mas ficou desconhecido pela sociedade até 1911, quando chamou a atenção internacional pelo arqueólogo Hiram Brigham. Em 7 de julho de 2007, Machu Picchu foi nomeado como uma das 7 novas maravilhas do mundo. Foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1983. Os Incas falavam um idioma chamado Quechua, e muitas pessoas falam esse idioma até hoje. Machu Picchu significa Montanha Velha ou Pico Velho, quando traduzido de Quechua para português. O valor em média para conhecer Machu Picchu é de R$1.236, na cotação atual. Esse valor inclui o trem até as Águas Calientes, o ônibus até a entrada, o ticket e o guia, que agora é obrigatório no local. Em 8º lugar, Cristo Redentor. Recebendo cerca de 3,5 milhões de turistas por ano, o Cristo Redentor está entre os pontos turísticos mais visitados do mundo. A estátua gigante de Jesus representa com maestria o Brasil e a cidade maravilhosa. O monumento faz referência à religião no Brasil, e os braços abertos simbolizam o calor e receptividade da população. Inaugurado em 1931, o Cristo Redentor proporciona uma vista única e completa da cidade do Rio de Janeiro. É de tirar o fôlego. Isso porque a estátua conta com 38 metros de altura e fica no pico da montanha do Corcovado, de 710 metros de altura. Merecidamente uma das 7 maravilhas do mundo. Ao contrário do que se pensa, a estátua do Cristo não foi uma oferta do governo francês ao Brasil. O monumento é totalmente brasileiro, pois o projeto foi criado, construído e financiado por brasileiros. O que confunde muito as pessoas é que ela foi esculpida na França, pelo escultor franco-polonês Paul Landowski. Ele usou as mãos da poeta Margarida Lopes de Almeida como modelo para as mãos do Cristo. Já o rosto foi criado por um dos membros da equipe de Landowski, o escultor romeno George Leonida. O valor para se conhecer o Cristo Redentor é em torno de R$88, já incluso a entrada do Cristo e a subida de trem, que vale muito a pena. Em 7º lugar, Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade, cujo nome oficial é A Liberdade Iluminando o Mundo, foi esculpida por Frederic Auguste Bartholdi e é um lindo monumento de 93 metros de altura e mais de 225 toneladas, que simboliza a amizade entre os Estados Unidos e a França, pois representa a liberdade da opressão. Sim, o monumento carrega muito mais significado do que se pode imaginar. Sucesso em Nova York e famosa no mundo inteiro, a estátua foi declarada pela Unesco em 1984 como Patrimônio da Humanidade. Na mão direita há uma tocha e na esquerda uma tábua data o dia e a declaração da independência dos Estados Unidos, dia 4 de julho de 1776. Da coroa saem 7 pontas que representam os 7 continentes. Uma curiosidade é que a estátua é verde por causa da oxidação do cobre. Não é pintura, o metal está levemente danificado e corroído. Nunca é demais lembrar que para se chegar à coroa, a passagem é estreita e feita numa escada em espiral com 162 degraus. O valor para ir até a ilha e subir até a coroa da estátua é de $18,50, cerca de R$99 na cotação atual. O monumento recebe nada mais e nada menos do que 4 milhões de visitantes por ano. Em 6º lugar, Basílica de São Pedro. Recebendo cerca de 5 milhões de visitantes por ano, entre católicos e não católicos, a Basílica de São Pedro é a basílica do Estado do Vaticano. Trata-se do maior e mais importante edifício religioso do catolicismo
catolicismo e um dos locais cristãos mais visitados do mundo, especificamente classificada pela Unesco, catalogada e preservada como Patrimônio Mundial da Humanidade. A Basílica de São Pedro foi considerada o maior projeto arquitetônico de sua época e continua a ser um dos monumentos mais visitados e celebrados do mundo. A Basílica de São Pedro é um dos maiores edifícios católicos do mundo. Possui 218 metros de comprimento e 136 metros de altura, incluindo a cúpula, e apresenta uma área total de 23 mil metros quadrados. A visita à Basílica é grátis. Existem ingressos que servem para não pegar a fila, mas se você chegar bem cedo, não tem filas. Paga-se apenas para subir até a cúpula e o valor é de 8 euros, cerca de R$50 na cotação atual. Em quinto lugar, Taj Mahal. Recebendo cerca de 7 milhões de turistas por ano, o Taj Mahal é um mausoléu situado em Agra, na Índia, sendo o mais conhecido dos monumentos do país. Encontra-se classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Foi anunciado em 2007 como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A obra foi feita entre 1632 e 1653 com a força de cerca de 20 mil homens. O imperador As Jahan mandou construir em memória de sua esposa favorita, Arjumand Banu Begum, a quem chamava de Mumtaz Mahal, que significa a joia do palácio. Ela morreu após dar à luz ao 14º filho, tendo Taj Mahal sido construído sobre seu túmulo, junto ao rio Yamuna. Assim, o Taj Mahal é também conhecido como a maior prova de amor do mundo. Uma curiosidade é que depois que o Taj Mahal ficou pronto, o imperador mandou cortar as mãos dos artesãos que trabalharam em sua construção para impedir que fizessem outra obra tão bela. As outras viúvas do imperador estão sepultadas em mausoléus secundários no complexo onde fica o Taj Mahal. Os prédios foram predominantemente construídos com pedras de coloração vermelha, que era muito mais típico para os monumentos fúnebres na época. A poluição é um dos maiores inimigos para a preservação do monumento, que acabou ficando amarelado ao longo dos séculos. O governo indiano, então, impôs, portanto, uma lei que proíbe a aproximação de carros e caminhões nas proximidades do Taj Mahal. Carros e ônibus devem ficar a 500 metros de distância do mausoléu. O valor para visitar o monumento é de 1.100 rúpias, mais 200 rúpias para entrar no Taj Mahal, com valor total de mais ou menos R$94 na cotação atual. Imagina você receber como uma prova de amor nada mais nada menos do que o Taj Mahal. Em quarto lugar, Torre Eiffel. A Torre Eiffel recebe em torno de 7 milhões de visitantes por ano e é sem dúvida um dos pontos turísticos mais populares, cobiçados e visitados do mundo. Bem no coração de Paris, a torre é praticamente um símbolo do romantismo e já foi palco de inúmeros pedidos de casamento. Recebendo visitas do mundo inteiro, Paris e a Torre Eiffel ganham cada vez mais destaque. O nome da torre é homenagem ao seu criador, Gustave Eiffel, e foi terminada em 1887, com uma estrutura mais alta do mundo. Seus 324 metros, com uma antena de 24 metros, compõem uma estrutura singular e mostram Paris de um ângulo privilegiado. Algumas curiosidades do local é que os físicos acreditam que o ferro se dilata com o calor no verão, fazendo com que aumente de tamanho e baixe de tamanho no inverno cerca de 15 centímetros. No interior do edifício existe um apartamento secreto. Pouquíssimas pessoas sabiam da existência do cantinho secreto de Gustave Eiffel. Muitos famosos chegaram até a pagar grandes fortunas para alugar o espaço, mas a decisão da família do engenheiro veio sempre negativa. Até que no dia 23 de abril foi decidido que o apartamento secreto seria aberto ao público. A Torre Eiffel tem 3 pisos, mas como a maioria dos turistas sobe de elevador, que leva direto ao segundo andar, o primeiro piso é meio esquecido. Não deveria. Lá tem uma galeria, restaurante, lojinha de presente, bar e até o restaurante com típico menu francês. Há 5 opções de lugares para comer dentro da torre. Os valores para visitar a torre variam muito, sendo o mais barato 7 euros, cerca de R$44, e o mais caro, que inclui a chegada ao terceiro piso, onde tem a champanharia e o escritório de Gustave Eiffel, cerca de 17 euros, mais ou menos R$107 na cotação atual. O nosso top 3 começa agora com o nosso terceiro lugar, Coliseu. O famoso Coliseu de Roma, ou Anfiteatro Flaviano, recebe cerca de 7,5 milhões de turistas por ano. Coliseu poderia abrigar, estima-se, entre 50 mil e 80 mil espectadores, com uma audiência média de cerca de 65 mil pessoas. O edifício era usado para combates de gladiadores e espetáculos públicos, tais como simulações de batalhas marítimas, caças de animais selvagens, execuções, encenações de batalhas famosas e dramas baseados na mitologia clássica. O prédio deixou de ser usado para entretenimento na era medieval. Mais tarde foi reutilizado para vários fins, tais como habilitação, oficinas, sede de uma ordem religiosa, uma fortaleza, uma pedreira e um santuário cristão. Em 2007, o monumento foi eleito informalmente como
como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Embora parcialmente arruinado por causa de danos causados por terremotos e saques, o Coliseu é ainda um símbolo da Roma Imperial. É uma das atrações turísticas mais populares da capital italiana. Poucas personalidades tiveram a chance de exibir-se no Coliseu, entre elas Paul McCartney, Andrea Bocelli, Ray Charles e Elton John. Você sabia que tem uma igreja dentro do Coliseu? Sim, é a igreja de Santa Maria della Pietà al Colosseo, local de culto em memória dos martírios cristãos que perderam a vida dentro do Coliseu. Ele também foi usado como uma piscina. Historiadores acreditam que os romanos inundavam a arena para fazer representações de batalhas navais com pequenos barcos. O valor para entrar no Coliseu atualmente é de 12 euros, cerca de R$75. Em segundo lugar, Grande Muralha. As famosas muralhas da China recebem cerca de 10 milhões de pessoas por ano. Foram construídas ao longo de uma linha leste-oeste através das fronteiras históricas do norte da China para proteger os estados e impérios chineses contra as invasões dos vários grupos nômades. Várias muralhas estavam sendo construídas já no século 7 a.C., que mais tarde foram unidas e tornadas maiores e mais fortes, no que agora é referido como Grande Muralha. Outras finalidades da Grande Muralha incluem controle de fronteira, permitindo a imposição do direito sobre mercadorias transportadas ao longo da Rota da Seda. A Muralha da China, após um concurso informal internacional em 2007, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Em 1986, a China se inscreveu na lista dos patrimônios mundiais da Unesco. É a mais longa estrutura construída pelo homem, chegando a 8.850 quilômetros. A princípio se achava que ela tinha cerca de 5.000 quilômetros, mas estudos realizados pela Agência do Patrimônio Cultural e pelos serviços de cartografia chineses mostraram que a extensão é bem maior. Além de Dragão de Pedra, a muralha ficou conhecida entre os chineses como o maior cemitério do mundo, devido ao número elevado de pessoas que morreram durante sua construção. Mais ou menos 1 milhão de mortos. Alguns registros indicam que as causas das mortes foram o frio e a má alimentação. O valor para a atração é de 40 yuan chinês, cerca de R$33 na cotação atual. E em primeiro lugar, como ponto turístico mais visitado do mundo, estão as Pirâmides de Gizé. O monumento mais visitado do mundo recebe cerca de 15 milhões de pessoas por ano. São as famosas Pirâmides do Egito. O grupo das pirâmides também é um dos pontos turísticos queridinhos pelo mundo. E não é para menos. Giza é a casa que reúne as incríveis pirâmides em Cairo. As construções foram tumbas dos faraós e pessoas importantes, repletas de objetos de luxo. Os egípcios acreditavam na continuidade da vida após a morte. Portanto, devia-se preservar os corpos para que ele recebesse de forma adequada sua alma. A necrópole de Giza é um dos locais mais antigos e a Grande Pirâmide é uma das 7 maravilhas do mundo. Há 123 pirâmides do Egito catalogadas. No entanto, nem todas se encontram de pé ou em bom estado de conservação. As pirâmides do Egito, por apresentarem uma estrutura que aponta para cima, simboliza a ascensão dos faraós ao céu. O valor do ticket para visitar todo o complexo onde estão as pirâmides e a esfinge custa 120 libras egípcias, cerca de R$40. Já para entrar na Grande Pirâmide é necessário um ticket adicional que custa 300 libras egípcias, cerca de R$102 na cotação atual. E aí, curiosos, já imaginavam que algum desses locais estariam na nossa lista? Você já foi em algum deles? Comenta aqui embaixo o que achou. Curte, comenta bastante e não se esquece de se inscrever no nosso canal que nos ajuda muito. Até o próximo vídeo. Fui!